Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Entramos nas nuvens. Depois estas duas palavras de um texto obscuro apareceram no posto de Treleu, ver nada. As ondas curtas são assim. Captam-se ali, mas aqui se fica surdo. Depois, sem razão, as coisas mudam. Aquela tripulação, cuja posição permanece desconhecida, já se manifesta, aos vivos, fora do espaço, fora do tempo, e nas folhas brancas dos postos de rádio já são fantasmas que escrevem. Ter-se-á acabado a gasolina, ou é o piloto que, antes da pane, joga a sua última cartada, chegar ao solo sem se esmagar? A voz de Buenos Aires ordena a Treleu, perguntem-lhe. O posto de escuta de TSF parece-se com um laboratório, níquel, cobre e manômetros, rede de condutores. Os operadores de avental branco, silenciosos, parecem entregues a uma experiência. Os seus dedos delicados afloram os instrumentos, exploram o céu magnético, pesquisadores buscando o filão de ouro. Não respondem. Não respondem. Vão talvez apanhar aquela nota que seria um sinal de vida. Se o avião e as suas luzes de bordo subirem de novo até as estrelas, eles talvez ouçam o canto daquela estrela. Os segundos correm. Correm verdadeiramente como sangue. Estarão ainda voando? Cada segundo faz surgir uma probabilidade. Ponto, e eis que o tempo que passa parece destruir. Do mesmo modo que, durante 20 séculos, o tempo se apossa de um templo, abre o seu caminho no granito e o desfaz em pó. 20 séculos de desgaste concentram-se em cada segundo e ameaçam uma tripulação. Cada segundo leva consigo qualquer coisa. A voz de Fabien, o riso de Fabien, o sorriso. O silêncio vai ganhando terreno. Um silêncio cada vez mais pesado que cai sobre a tripulação como o peso do mar. Então alguém faz notar, 1h40. Último limite da gasolina, é impossível que voem ainda. E a paz desceu. Como ao cabo das viagens, vem à boca um travo amargo e enjoativo. Cumpriu-se qualquer coisa, de que se ignora tudo, qualquer coisa repulsiva. E no meio dos tubos de níquel e destas artérias de cobre, sente-se a mesma tristeza que reina nas fábricas arrumadas. Todo este material parece pesado, inútil, fora de uso, um peso de ramos secos. Resta apenas esperar o dia. Dentro de algumas horas a Argentina inteira vai surgir à luz do dia e aqueles homens lá ficarão, como se estivessem na praia, olhando para a rede que puxamos lentamente, sem sabermos o que trará. No seu escritório, Riviere sente uma calma que só é possível por ocasião dos grandes desastres, no momento em que a fatalidade liberta o homem. Ele pôs ponto em estado de alarma todas as autoridades de uma província. Já não pode fazer mais nada, é preciso esperar. Mas a ordem deve reinar mesmo na casa dos mortos. Riviere faz sinal a Robinial, telegrama para as escalas norte, prevemos grande atraso do correio da Patagônia. Para não atrasar demais correio da Europa, juntaremos correio da Patagônia ao próximo correio da Europa. Inclina-se um pouco para a frente. Mas lembra-se de qualquer coisa, era importante. Ah! Sim! E para não esquecê-la. Robinial. Senhor Riviere? O senhor redigirá uma ordem. Os pilotos ficam proibidos de ultrapassar 1900 rotações, estão a dar-me cabo dos motores. Está bem, senhor Riviere. Riviere inclinou-se um pouco mais. Sente necessidade, sobretudo, de estar só. Vá, Robinial. Pode ir, meu amigo. E Robinial assusta-se com esta igualdade perante sombras. Capítulo 21. Robinial vagueava agora, melancólico, pelos escritórios.
A vida da companhia parara, visto que aquele correio, previsto para as 2 horas, seria anulado e só partiria de dia. Os empregados, os rostos sisudos, continuavam de vigília, mas tudo era inútil. Continuava-se a receber, num ritmo regular, as mensagens de proteção das escalas norte, mas os seus céus limpos, as suas lua cheia, e os seus vento nulo sugeriam a imagem de um reino estéril. Um deserto de luar e pedras. Ao folhear, sem aliás saber por quê, um processo em que estava trabalhando o chefe do escritório, Robinial deu por este, de pé, à sua frente, esperando com um respeito insolente que ele lhe devolvesse os documentos. O seu ar dizia, quando quiser, não é verdade? Isso é meu. Essa atitude do inferior chocou o inspetor, mas não encontrou réplica alguma e, irritado, estendeu-lhe o processo. O chefe de escritório voltou ao seu lugar com um ar de grande altivez. Devia tê-lo mandado passear, pensou Robinial. Então, para não perder a linha, deu uns passos, pensando no drama. Aquele desastre implicaria o descrédito de uma política e Robinial chorava um duplo luto. Depois surgiu-lhe a imagem de um Riviere, ali fechado no seu gabinete e que lhe tinha dito, meu amigo. Nunca homem algum estivera a tal ponto falto de apoio. Robinial teve uma grande pena dele. Perpassaram-lhe pela cabeça várias frases obscuramente destinadas a lastimar, a consolar. Animou um sentimento que lhe pareceu de uma grande beleza. Então foi bater mansamente à porta. Não obteve resposta. Não se atreveu a bater com mais força e empurrou a porta. Riviere lá estava. Pela primeira vez, Robinial entrava no gabinete de Riviere, quase como um igual, um pouco como um amigo, um pouco, pensava ele, como o sargento que se junta, sob a metralha, ao general ferido e o acompanha na derrota e se torna seu companheiro de exílio. Estou a seu lado, aconteça o que acontecer, parecia querer dizer Robinial. Riviere permanecia calado e, de cabeça caída, olhava para as mãos. E Robinial, de pé à sua frente, já não se atrevia a falar. Mesmo abatido, o leão intimidava-o. Robinial buscava palavras cada vez mais tocadas de dedicação, mas cada vez que levantava os olhos, dava com aquela cabeça inclinada a 3/4, aqueles cabelos grisalhos, aqueles lábios que fechavam tanta amargura. Por fim decidiu-se, senhor diretor. Riviere ergueu a cabeça e olhou para ele. Despertava de um sonho tão profundo, tão distante que talvez nem tivesse dado ainda pela presença de Robinial. E ninguém soube nunca qual foi o seu sonho, nem o que ele sentia, nem a imensidão do luto que cobria a sua alma. Riviere fixou Robinial durante muito tempo, como se esse fosse a testemunha viva de qualquer coisa. Robinial sentiu-se embaraçado. Quanto mais Riviere olhava para Robinial, mais aflorava aos seus lábios uma expressão de ironia incompreensível. Quanto mais Riviere olhava para Robinial, mais este corava. E mais parecia a Riviere que Robinial tinha vindo ali testemunhar, com uma boa vontade enternecedora e uma espontaneidade infeliz, a estupidez dos homens. Robinial sentia-se perturbado. Nem o sargento, nem o general, nem a metralha podiam agora ser para ali chamados. Passava-se algo de inexplicável. Riviere continuava a olhar para ele. Então Robinial, sem querer, corrigiu um pouco a sua atitude, retirou a mão da algibeira esquerda. Riviere continuava a olhar para ele. Então, finalmente Robinial, com um infinito embaraço e sem saber por quê, disse, vim para receber as suas ordens. Riviere puxou o relógio e disse simplesmente, são 2 horas. O correio de Asunción aterrará às 2h10. Mande decolar o correio da Europa às 2h15. E Robinial espalhou a espantosa notícia, não se suspendiam os voos noturnos. E Robinial dirigiu-se ao chefe de escritório, traga-me esse processo para que eu o verifique. E quando o chefe de escritório parou em frente dele, espere.
E o chefe de escritório esperou. Capítulo 22. O correio de Assunção anunciou que ia aterrar. Mesmo nas horas mais difíceis, Riviere tinha seguido, telegrama a telegrama, a sua marcha feliz. No meio da confusão, aquele voo representava para ele a desforra da sua fé, a prova. Aquele voo feliz anunciava, pelos seus telegramas, 1000 outros voos igualmente felizes. Não há ciclones todas as noites. Riviere pensava ainda, uma vez o caminho traçado, já não se pode deixar de segui-lo. Vindo do Paraguai, de escala em escala, como de um adorável jardim cheio de flores, de casas baixas e de águas mansas, o avião vogava à beira de um ciclone que não lhe escondia uma única estrela. 9 passageiros, aconchegados nas suas mantas de viagem, encostavam a testa à janela, como uma vitrina cheia de joias, pois as pequenas cidades da Argentina já desfiavam, na noite, todo o seu ouro, sob o ouro mais pálido das cidades de estrelas. O piloto, à frente, sustinha com as mãos aquele precioso carregamento de vidas humanas, com os olhos bem abertos e cheios de luar, como os de um pastor. Buenos Aires já abrasava o horizonte com o seu fogo suave e em breve cintilaria como um tesouro fabuloso. O telegrafista fazia partir com os seus dedos ágeis os últimos telegramas, como os acordes finais de uma sonata que tivesse dedilhado, alegremente, no céu e de que Riviere compreendia a melodia. Depois recolheu a antena, espreguiçou-se um pouco, bocejou e sorriu. Chegamos. Ao aterrar, o piloto encontrou o seu camarada do Correio da Europa encostado ao seu avião, de mãos nos bolsos. É você que continua? Sou. O avião da Patagônia já chegou? Não o esperamos, desapareceu. Está bom tempo? Esplêndido. Fabien desapareceu? Trocaram poucas palavras a esse respeito. Uma grande fraternidade dispensava-os das frases. Fazia-se o transbordo para o avião da Europa dos sacos em trânsito de Assunção e o piloto, sempre imóvel, a cabeça inclinada para trás, a nuca encostada à carlinga, olhava as estrelas. Sentia nascer um imenso poder e foi tomado por uma forte alegria. Carregado? Disse uma voz. Então podem ligar. O piloto não se mexeu. Punham o seu motor em marcha. Sentiria em breve nas suas espáduas, encostadas ao avião, o aparelho viver. O piloto tranquilizava-se finalmente, após tantas falsas notícias. Partirá, não partirá, partirá. Os seus lábios entreabriram-se e os dentes brilharam sob o luar como os de um jovem felino. Cuidado com a noite, hein? Não escutou o conselho do seu camarada. De mãos nos bolsos, a cabeça inclinada, voltado para as nuvens, montanhas, rios e mares, fora tomado por um riso silencioso. Um riso frouxo, mas que passava através dele, como a brisa passa pela folhagem das árvores, e o fazia estremecer vivamente dos pés à cabeça. Um riso frouxo, mas muito mais forte do que as nuvens, as montanhas, os rios e os mares. O que é que você tem? Aquele idiota do Riviere que julga que eu tenho medo. Capítulo 23. Dentro de um minuto o avião sobrevoará Buenos Aires e Riviere, que volta à luta, quer ouvi-lo. Quer ouvi-lo nascer, troar e desvanecer-se como o passo formidável de um exército em marcha nas estrelas. Riviere, de braços cruzados, passa por entre os secretários. Em frente de uma janela aberta, escuta e sonha. Se tivesse suspendido uma única partida, a causa dos voos noturnos estaria perdida. Mas, antecipando-se aos fracos, que amanhã o reprovarão, Riviere largou, na noite, outra tripulação. Vitória, derrota, estas palavras não têm sentido algum. A vida está por debaixo dessas imagens e já prepara novas imagens. Uma vitória enfraquece um povo, uma derrota acorda outro. A derrota que Riviere sofreu é talvez uma promessa que torna mais próxima a verdadeira vitória. Só o conhecimento em marcha é que conta.
Dentro de 5 minutos os postos de TSF terão dado sinal de alerta às escalas. Numa área de 1.500 km o Frêmito da vida resolverá todos os problemas. Já se eleva um canto de órgão, o avião. E Riviere, em passos lentos, volta ao seu trabalho, no meio dos secretários que o seu olhar duro faz curvar. Riviere, o grande, Riviere, o vitorioso, carregando a sua pesada vitória. Fim. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.